Amigos queridos, o sábado chegou. Que maravilha termos o dia de sábado para descansar no Senhor, tanto das atividades físicas, mentais, mas também estar junto com Deus e espiritualmente trabalhando em prol do nosso Senhor Jesus Cristo. O dia mais esperado da semana, o sábado, já começou e nós estamos felizes de poder participar desses momentos do seu lado. Abrace quem está do seu lado aí, feliz é você que guarda esse dia especial e pode descansar no Senhor indo para a igreja, estando mais perto da presença de Deus e dedicando mais tempo para Ele do que nós dedicamos durante a semana. Que Deus te abençoe fortemente e para mim é uma alegria poder compartilhar de momentos especiais para meditarmos um pouquinho neste pôr do sol sobre a vontade do Senhor e sobre a Bíblia Sagrada. Sabe uma coisa que eu fico pensando às vezes como que as pessoas estão, né? Você percebeu que nós estamos mais violentos, mais preocupados, mais insensíveis em relação ao que tem acontecido na vida do ser humano? Parece que a vida de cada um se move de forma individual. Parece que não estamos preocupados, a gente liga a televisão, só vê violência, só vê coisas ruins. Alguém disse uma vez que se a gente espremesse a televisão, né, principalmente os programas televisivos de jornais, essas coisas e tudo mais, sairia dali sangue, né, de tanta coisa ruim. E agora também na política, também na vida social das pessoas, no trabalho, parece que o nosso dia está sempre envolvido de coisas assim. Às vezes a gente olha para um lado, olha para o outro, vê crianças que estão sofrendo sem culpa de nada, elas não têm culpa de nada. E aí então aparecem aquelas pessoas que chegam ao ponto de dizer assim, Deus não existe, Deus não se preocupa comigo, Deus não está presente na vida do ser humano. Alguns chegam a pensar, como o deísmo diz, que Deus criou o ser humano e aí largou o ser humano a Deus dará. Eu fico pensando assim, talvez seja o seu pensamento também, Deus existe sim, mas queridos, por que existem então todas estas coisas ruins? Por que a violência, por que a gente tem que passar por dificuldades assim? Esses dias eu fiz o sepultamento, o culto fúnebre, né, de uma criança de 6 anos de idade. Passado menos de 7 dias, então fui chamado para fazer o culto fúnebre de uma pessoa de 90 anos de idade. Veja, todos sofrem, a criança de 6 anos de idade e a senhora de 90 anos de idade. Doenças, amigos, parece que estamos cercados em volta de uma situação que não vemos luz no final do túnel. Não há onde guardar as nossas esperanças. Mas neste momento eu quero dizer para você que há sim aonde guardar as nossas esperanças. Precisamos entender o que está ao nosso redor. Precisamos saber o que está atrás das cortinas, no background da vida. Olha, falei bonito agora em background da vida. Ali no backstage, coisas estão acontecendo. Existe sim um porquê de tudo isso, de toda essa situação que o ser humano vive hoje. Primeiramente, você sabe, Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus por uma situação que não começou aqui na terra, mas começou, sabe onde? Lá no céu. Leia comigo aí, Apocalipse capítulo 12, eu vou ler com você o que está escrito no verso 7. Abriu sua Bíblia aí? Apocalipse 12, no verso 7, lá diz assim, olha, houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, e não mais se achou o lugar deles ali, e foi expulso o grande dragão. Perceba, a antiga serpente, falando lá de Gênesis, e aí diz assim, que se chama Diabo e Satanás. Diabo significa o que foi contra, Satanás significa inimigo, e aí diz assim, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Perceba que então, queridos, a partir daí, Satanás caindo aqui na terra com seus anjos, percebe que não tem como lutar e batalhar contra Deus como ele tentou isso no céu. Veja que no começo do verso diz, houve peleja onde? Não foi na terra, a peleja começou no céu. Satanás reuniu um grupo de anjos que aceitaram o seu discurso de ódio, seu discurso de raiva e de dúvida. E então, do lado dele, uma terça parte dos anjos, como está escrito em Apocalipse, agora ele marcha contra Deus, perde a batalha, perde esta luta, cai aqui na terra, encontra os filhos de Deus recém-criados. E ele diz assim, então, se eu não posso contra Deus, se eu não posso atingir a Deus, eu sei como fazer. Vou atingir os filhos de Deus. E assim, seduz Eva, engana Eva, ela cai em pecado. E agora o pecado passa a fazer parte da vida do ser humano. Está em nós, queridos, infelizmente. Como eu digo, filho de peixe, peixinho é. E assim, os filhos de Adão foram nascendo com a tendência pecaminosa que nós temos hoje. A violência está em nós, a falta de educação
tentação está em nós, a tendência de escolher as coisas erradas está também em nós. Nós temos que nos esforçar para querer fazer as coisas de Deus. E como a própria palavra de Deus diz assim, nós somos mais amigos dos prazeres do que das coisas de Deus. É ou não é verdade? Eu falo por mim mesmo, eu tenho que me esforçar muito para poder parar um pouco, estudar a Bíblia e fazer o bem. É um esforço que a gente precisa fazer. Mas, queridos, Deus, Ele tinha tudo para fazer algo assim, olha, vou acabar com a humanidade, e acabou, finalizou e pronto. E Satanás também, você será morto, você será destruído. Mas, queridos, pense comigo, se Deus fizesse assim, outro anjo ia se levantar e falar assim, Satanás estava certo mesmo, né? Porque quem foi contra Deus, Deus matou. Matou Adão, matou Eva, olha só, também matou Lúcifer. Se qualquer um de nós então formos contra Deus, Deus então ele vai nos matar. Deus não é tão bom assim quanto nós imaginamos. Satanás estava certo. E esta dúvida ia pairar no coração de toda a criação. Então vai agora aparecer um elemento que nem Satanás esperava, o plano da redenção. Isso mesmo, meus queridos. Lembra daquele verso bonito que nós conhecemos, João 3,16? Porque Deus amou o mundo, todos vocês, a mim também, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que, queridos? A vida eterna. Se você crê, você não irá perecer. Deus então envia Jesus Cristo para morrer no lugar do ser humano e pagar o preço do pecado. Há poucas semanas atrás falamos sobre a Páscoa e vimos isso, como Jesus morreu, mas a raiva de Satanás, o ódio dele, a ira dele era tão grande que fez Cristo pagar muito caro o resgate do ser humano aqui nesta terra. E aí, meus amigos queridos, agora ele não fica ali no túmulo morto, ele ressuscita no terceiro dia para dar a você a oportunidade da escolha. Hoje você pode escolher, porque Jesus morreu em seu lugar. Entre o certo e o errado, você pode dizer sim para as coisas de Deus, estudando a sua palavra, que está em nossas mãos, para entendermos o plano divino. Ah, meus amigos queridos, não vamos fazer com que a morte de Jesus seja em vão, mas tome a decisão correta. E aí, olha só, por que Deus então não acaba logo com isso e destrói logo o pecado e começamos tudo de novo? Porque o pecado precisa chegar à sua plenitude. Nós precisamos entender completamente, todos precisam entender o que o pecado pode fazer para que ele não se levante nunca mais. Todas as vezes que a gente leva um choque, a gente não quer pôr mais a mão naquele lugar que nos deu o choque. Assim, nós nunca mais poremos a mão ou o pensamento no lugar em que nos levou ao pecado. Desobedecer a Deus e deixar de amá-lo. Que Deus abençoe você, para que todos os dias você possa fazer a sua escolha ao lado de Jesus. Feliz sábado e Maranata!